Buenas, 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 seja bem-vindo a mais um aulão de gestão para empreendedores aqui no canal do Além do CNPJ. Essa é uma parceria do Além do CNPJ com a SMB Store, trazendo dica de gestão para empreendedores. A gente já tem várias aulas aqui no canal, tanto no nosso canal aqui do Além do CNPJ, quanto no canal da SMB. Então, por acaso, se você acha que vale a pena você fazer uma trilha de conhecimento e ir absorvendo coisas essenciais para o empreendedorismo e para a gestão da sua empresa, recomendo fortemente que você se dedique aí 1 hora e meia, 2 horas, que é a soma do tempo que você vai ter de todas essas aulas. Conteúdos esses que muitas vezes são pagos para você acessar aí na internet. E são coisas que eu, que empreendo há quase 15 anos, já vivi, sofri, senti falta sem saber que existia, e quando descobri, falei, porra, por que ninguém me falou isso antes, cara? Por que nunca ninguém tinha me explicado? Fiquei 5, 6, 7 anos sem ter um DRE, por exemplo, na empresa, trocava figurinha, não sobrava dinheiro, não sabia o motivo. Quando eu descobri como funcionava o DRE, falei, por que não me explicaram isso antes? E não só como DRE, a gente tem vários assuntos que viraram chaves na minha trajetória empreendedora, e esse aqui é mais um que a gente vai trazer para vocês. Então, recomendo fortemente que se dedique nesse vídeo, assista muitas vezes na velocidade 1.0, porque eu já falo rápido, e aí você colocando na velocidade 1.2, 1.5, 2.0, talvez você não consiga absorver esses conceitos e, de fato, assista toda a trilha de conteúdo que a gente tem aqui no Além do CNPJ e na SMB Store, beleza? Vamos lá, vamos falar hoje sobre gestão de estoque. Se sua empresa trabalha com estoque físico, seja para vender ou para insumos, isso é essencial para você, porque gestão de estoque é uma das coisas negligenciadas pelo empreendedor médio, pequeno e médio do Brasil afora, e que é um ralo de dinheiro. Presta atenção, estoque, talvez você não está antenado nisso, porque você está focado em vender, está focado em economizar no financeiro, está focado em ajustar a tua operação, resolver seus processos, contratar gente importante, mas a gente sabe que a vida empreendedora precisa de muita coisa. E gestão de estoque é uma das coisas negligenciadas e que cobram um preço alto, porque, como eu falei, é um ralo de dinheiro. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Estoque, gente, ele não é um ativo. O estoque, ele é um caixa parado. A mesma coisa que você pegar 100 mil reais em dinheiro, sacar esse dinheiro, pegar o dinheiro físico, os papéis, né, os papéis moeda, colocar num cofre e guardar isso como se você não pudesse usar de maneira que você estruture o teu fluxo de caixa, pagando um salário, um fornecedor, um aluguel, coisa do tipo. Esse dinheiro está parado. É a mesma coisa que acontece quando você compra produtos, compra estoque, compra insumos e deixa isso no teu estoque. Isso, de fato, é o que vai fazer, nesse mesmo exemplo que eu falei, de você pegar o dinheiro, sacar e guardar para não poder usar, é o que acontece quando você tem estoque. Não é ativo, é caixa parado. Muitos gestores, muitos empreendedores com uma visão antiga sobre gestão consideram o estoque o seu principal ativo. O que de fato, às vezes, é um diferencial competitivo, porque você tem uma cartela, um mix de produto muito grande. Mas você precisa avaliar que isso precisa ser rebalanceado sempre através de gestão. Porque tem muita gente que tem um estoque gigantesco, e na primeira dificuldade que acontece, dificuldade às vezes mais dura, faz você sofrer problemas de fluxo de caixa. E aí, como não é um ativo, é um caixa parado, você não vai conseguir pegar o produto do seu estoque e pagar salário. Se você trabalha com material de construção, você não vai poder pegar tijolo e pagar o aluguel. Infelizmente, esse dinheiro que está parado em materiais no seu estoque não é utilizável, não é cambiável, não é trocável. Então, automaticamente, ele se torna um dinheiro parado. E o risco é a falta de caixa. Numa queda de vendas, numa inadimplência que você toma, num cenário econômico complexo, qualquer coisa que possa mudar os horizontes do seu mercado, seja de forma pontual ou de forma contínua, isso vai afetar no seu caixa, e quando faltar dinheiro, você vai pegar aquilo que você antes achava que era ativo, você antes achava que era bacana, e vai começar muitas vezes a queimar pelo preço que pagou, ou até outras vezes mais barato do que você pagou, só para transformar finalmente aquele tijolo, usando o exemplo do material de construção, em
dinheiro, porque é com dinheiro que você consegue sobreviver. Beleza? Por que é importante a gente falar isso? Porque a gente tem que falar do custo do dinheiro. Dinheiro tem custo. Já parou para pensar que dinheiro tem custo? Por que quando você não paga uma dívida, aquele dinheiro que você antes ia pagar sobe? Por conta dos juros. Porque o tempo que você combinou de pagar aquela parcela no dia 15, e em vez do dia 15 você pagou só dia 25, esses 10 dias eles cobraram o custo do dinheiro, porque no dia 15 era para eu ter o dinheiro no meu bolso, disse o seu credor, a pessoa que você está devendo. Já que você não pagou no dia 15 e pagou só dia 25, ele fala, esses 10 dias que eu poderia ter esse dinheiro trabalhando para mim e você não me pagou, você vai me pagar a diferença do custo do dinheiro que contém o atraso que você acabou de fazer de 10 dias. Esse custo do dinheiro, ele funciona tanto para A quanto para B. O A, que é o devedor, quanto ele deve, ele tem o custo do dinheiro cobrando-lhe juros. Mas também quem tem dinheiro guardado e empresta esse dinheiro para outras pessoas ou faz investimentos, né? Aplica esse dinheiro em investimentos diversos. Também ele tem o custo do dinheiro, só que dessa vez trabalhando a seu favor com os juros lhe rendendo rendimentos. Então é importante você analisar que o dinheiro ele tem atualizações. Quando você tem um dinheiro em caixa e você deixa ele aplicado, esse dinheiro acontece o quê? Ele rende. E ele rendendo, ele sofre atualizações. Porque o R$10 de hoje não é o R$10 de 10 anos atrás. R$10 de anos atrás, de 10 anos atrás, pô, você comprava 10 coxinhas. Coxinha custava R$1. Hoje em dia uma coxinha custa 4, 5 reais, dependendo da região. Aqui em São Paulo, se você estiver na estrada, num graal da vida, uma coxinha pequena vai custar 12 reais. Então você vê que o que está acontecendo? Se os R$10 de 10 anos atrás não compram as mesmas coisas que R$10 hoje compram, isso mostra que o seu dinheiro perdeu valor. Os R$10 de antes não é o mesmo valor de R$10 de hoje. O seu dinheiro perdeu valor graças à inflação. As coisas encareceram. Se você tem, então, o dinheiro que você tinha 10 anos atrás em dinheiro, guardado, aplicado em um investimento, automaticamente esse custo da inflação, dependendo do investimento que você fez, e claro, isso é o mínimo, supera a inflação. Basicamente, se antes, com R$10, eu comprava 10 coxinhas, e hoje eu preciso de R$100 para comprar 10 coxinhas, a intenção é que nesses 10 anos, os meus R$10 valham hoje R$100. No final das contas, por mais que ele multiplicou em 10, o poder de compra permaneceu. Os mesmos 10 que eu comprava 10 coxinhas são os 100 de hoje que eu também compro 10 coxinhas. Você não enriqueceu, você só compensou a desvalorização do dinheiro, mantendo o seu poder de compra. Isso é quando você faz o investimento para cobrir o mínimo da inflação. Quando você coloca inflação mais um percentual, não só esse dinheiro guardado faz você compensar esse aumento do custo das coisas, o aumento da inflação, mas também você tem juros sobre isso, certo? E por que eu trouxe essa visão do custo do dinheiro, que é o que a gente está falando aqui? Porque se você compra tijolo, se você compra material, muitas vezes esse material não sofre esses aumentos de acordo com o dinheiro. Ah, Felipe, mas pô, eu tenho tijolo, paguei o tijolo há 10 anos atrás aqui X reais, hoje ele está valendo mais, de fato. Só que você tem que entender que muitas vezes no teu mix de produto, você vai ter produtos que valorizam dentro do seu estoque, mas produtos que não valorizam e produtos que desvalorizam. E no geral, nesse mix de produto, você sempre perde para o custo do dinheiro de fato aplicado. Então, quando você tem um estoque, esse estoque ele não é ativo porque ele também não valoriza e muitas vezes esse caixa parado faz você ter problemas de fluxo de caixa quando alguma coisa aperta para o seu lado. Beleza? Então, você sempre tem que trazer o custo do dinheiro para o teu radar na hora de analisar estoque. Eu trabalho com construção civil e quando tem situações de aumento de vidro, que a gente sabe que vai aumentar 10%, 16%, o que a gente faz? Eu vou lá, pego parte do meu caixa que não vai afetar o meu fluxo de caixa, resumindo, não vai me fazer falta no dia a dia, e eu vou lá e compro vidro. Por quê? Porque eu estou comprando vidro hoje. Eu sei que daqui 10 dias vai aumentar o vidro em 16%. Para mim vale a pena. Pô, se eu tenho dinheiro aqui,
eu compro vidro hoje para ganhar 16% em poucos dias. Nesse caso aqui, eu estou usando da valorização de produtos específicos e de forma pontual para capitalizar. Muitas vezes eu fiz essa operação, comprei hoje, esperei aumentar e revendi. Eu nem industrializei para vender do jeito que eu vendo. Eu só devolvi para o mercado vendendo pelo preço atualizado e ganhei 16% ali numa operação. Mas aí, nesse caso, eu fiz uma operação pontual e específica sem influenciar o meu caixa, o meu fluxo de caixa para não me deixar em apuros operacionais e ganhei um dinheiro na valorização de um produto específico. Mas quando você tem um estoque gigantesco, você não tem esse controle. E quando você não tem esse controle no mix que você trabalha, você perde dinheiro. Beleza? Quando a gente tem um estoque e a gente não trabalha ele do jeito certo, a primeira coisa, já vamos começar a ir para a aula prática agora, para você começar a já implementar a gestão de estoque agora na tua empresa. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, tem que olhar o produto que está parado. Quais são os produtos que você colocou no teu estoque e que não está saindo? E que aquilo, por mais que você pagou R$100 para vender a 200, não está saindo. E mesmo que você diminuir para 150, promoção de 200 por 150 não sai. Ah, então corta, de 150 vai para 120. Não sai. Vende pelo valor que você pagou, vende por 100. Não está saindo? Cara, esse produto encalhou. É prejuízo. Mais fácil assumir logo o prejuízo do que ficar com essa banana na mão. Vende por 80. Resumindo, o que eu estou falando para você é estoque parado, queima. Transforme em dinheiro o mais rápido possível e aprenda que esse produto não é um produto para você trazer de novo para o seu estoque. Porque ele não favorece nada. Ele não favorece mix, ele não favorece nada. Porque às vezes, por exemplo, qual é a incidência de venda de pilha numa padaria? Pequena, certo? Só que ela ainda sai. Ela ainda sai e ela compõe o mix. Ela compõe o mix porque alguém que precisa de uma pilha talvez vai pensar que tem na padaria, vai na padaria, compra um pão doce e traz cliente. No mix, na estratégia de mix de produto, funciona. Por mais que ela é um produto que tenha uma baixa saída, mas ainda assim sai. Até porque não só pode atrair clientes que vai lá buscar pela pilha, quanto clientes que estão lá comprando pão e por acaso lembram que precisa de pilha para um brinquedo, para alguma coisa, para o controle remoto que está precisando comprar e nunca tem tempo, vai lá e acaba fazendo aquela compra por necessidade pontual. Então, não quer dizer que produtos que têm uma baixa saída são produtos ruins, mas eu estou dizendo aqui de produto parado, produto encalhado, produto que não sai, só ocupa tempo, espaço e burocratização sua. Além de que, independente se você pagou barato ou caro, qualquer dinheiro, tente ganhar o máximo possível nele, vai abaixando o preço de forma gradual, mas qualquer dinheiro que você fizer já é bom, porque você traz dinheiro para o teu caixa e se livra de um produto encalhado. Primeira coisa, se livrar de produto encalhado. Segunda coisa, vocês sabem o que é curva ABC? Curva ABC é muito usado no setor de compra, mas também em estoque funciona muito bem. Curva A são os produtos que mais saem, curva B os produtos que mais ou menos saem, e curva C os produtos que saem pouco, mas que são importantes para o teu mix, certo? Quando você fizer a lista do teu estoque, exporta lá a lista do seu estoque e começa a colocar curva A, B e C. Produtos que vendem muito, produtos que vendem médio, produtos que vendem pouco. No final das contas, quando você elencar a curva A, B, C dos seus produtos, pega lá todos os Cs e analisa se de fato alguns produtos daquele são realmente necessários. Analisa se esse produto é uma pilha na sua padaria, então vale a pena manter e tudo mais, ou se é um produto encalhado que não vale a pena manter e às vezes você tem um apego emocional quase por conta de alguma coisa que você colocou na sua cabeça lá atrás de que vale a pena manter. Reestrutura. Olha todos os produtos da sua linha C e avalia se de fato é um produto que precisa se manter dentro do seu estoque. Lembrando que cada produto que você tira, se você não afetar a sua venda e o seu mix, isso vai ser um negócio maravilhoso para você. Então, só toma cuidado para você analisar com bastante cautela aqui a linha C, a curva C de produtos. Fez essa lista? Pelo giro, tá? Uma coisa que pouca gente fala, e esses dias eu até fiz um post aqui no Instagram falando sobre isso. Faz também uma curva ABC,
por lucro. Por quê? Porque uma padaria, por exemplo, qual é um dos produtos AAA dela? Pãozinho, pão francês. Só que o valor agregado é baixo. Então, automaticamente, se ela for dividir aqui no DRE dela, todas as receitas que ela tem por unidade de venda, por item, no final das contas ela vai ver que tem um giro alto o pão francês. Mas no final das contas o lucro não é um dos mais relevantes. Talvez ela ganhe mais dinheiro no salão de restaurante, self-service e etc. Então, é importante que você tenha uma curva ABC no giro, o que isso vai trazer para você consciência do que é importante para o seu cliente, porque eles estão comprando mais ou menos, e também uma curva ABC em cima do seu lucro, porque aí vai trazer para você a ciência de quais são os produtos que vale a pena dedicar e vender mais. Depois você pode fazer até um mix de comparação da curva ABC por giro e a curva ABC por lucro. Caso você tenha produtos que seja curva A no giro e curva A no lucro, bichão, foco total. Mas você vai ter talvez produtos que sejam A no giro e C no lucro. Vamos colocar aqui o exemplo do pão francês. Dá um lucro baixo, mas tem um giro alto. Então pô, vale a pena manter. Porque são produtos de atração. O próprio produto aqui do pão francês, quantas pessoas vão numa padaria comprar um pão francês que entram, compram só um pão e vão embora, beleza? Mas quantos entram, compram o pão, aí já compram uma mussarela, já compram um presunto, compram um requeijão, compram um pão de queijo, tomam um suco. Então, o pão francês, que é um produto de giro alto, mas lucro baixo, ele compensa pelo mix que ele traz para a padaria, fazendo com que atraia mais clientes. Curva ABC, importantíssimo. E sabe por que é importante? É importante porque um cara lá atrás, chamado Pareto, trouxe para a gente uma regra que basicamente funciona em tudo que você coloca essa análise para acontecer na nossa vida, que é o 80-20. Já ouviram falar do 80-20 de Pareto? Basicamente é o seguinte, 20% em média dos seus produtos vão trazer entre 70% e 80% do seu faturamento e 70% e 80% do seu lucro. Presta atenção nisso. É muito difícil você colocar isso para rodar, essa análise para rodar na sua empresa e fugir muito do Pareto. Muito do que acontece na nossa vida é Pareto. Para você ter uma ideia, fugindo um pouco da gestão de estoque e trazendo para Pareto geral. 20% das ações que você faz trazem 80% do seu resultado. Sabe por que algumas pessoas que conheceram o Steve Jobs diziam que ele era fenomenal? Porque ele tinha uma incrível capacidade de não ligar para a opinião dos outros de forma até meio esdrúxula. E por conta disso, porque Steve Jobs era um cara que tinha uma liderança complexa, ele era uma pessoa difícil de se lidar, quem já leu biografias dele e tudo mais. E por ele ser desse cara difícil de se lidar, o que ele fazia? Ele falava não de forma insensata para 80% das coisas que ele achava que era distração. E focava justamente nas 20% de coisas que ele fazia e trazia 80% dos seus resultados. Então imagina que hoje você faz 10 coisas, só que das 10 coisas que você fez no dia, 8 foram distração. 8 trouxeram só 20% do seu resultado. E 2 que você fez trouxe 80% do seu resultado. Quanto mais inteligência a gente tiver, como eficiência pessoal, profissional, a gente analisando o nosso dia a dia, e também do ponto de eficiência de gestão, olhando para a nossa empresa, do ponto de vista de empresário, de gestor, e falar quais são os 20% de coisas que eu faço que geram 80% do meu resultado. Quanto mais você melhorar esses 20%, mais exponencial é o teu resultado. E quando você traz Pareto para o teu estoque, e ainda mais fazendo uma curva ABC de giro e de lucro, você começa a ter uma visão surreal, de forma explodida, sobre quais são as coisas que você precisa focar cada vez mais. Aumentar um mix, um submix de produto. Então, pão francês vende muito, dá muito lucro. Começa a fazer pão francês com valor agregado. Parmesão em cima, gergelim em cima, etc. O salão está vendendo bem. Eu vou precisar aumentar um pouco meu mix de produto. Eu vou colocar outros sabores de pizza no balcão. São coisas que vão trazer visão para você para focar justamente nos 20% especiais que vão fazer 80% do seu lucro. Porque senão você, como dono de uma padaria, e esse é o exemplo que a gente está tomando na aula toda, está lá focado em desenvolver novos pães doces.
Nossa, vamos fazer um que eu aprendi numa padaria que eu viajei e vi que é uma delícia com doce de leite. Aí você faz uma baita de uma operação para colocar um pão doce que não vai influenciar em nada no seu faturamento, vai dar mais trabalho operacional, vai fazer com que você tenha uma gestão de estoque cada vez mais difícil, um desperdício maior, porque no final das contas ali não está a tua margem de lucro, e você deixa de focar no que tem que focar, às vezes aumentando o mix de pizza no balcão, para vender no balcão, no salão para as pessoas comerem, do que focando no que não importa, que é o pão doce. Isso nesse exemplo de que o pão doce não é relevante para a sua padaria. Quem vai trazer essa visão? Não é você, não é teu filho, não é o vento. Quem vai trazer isso para você é Pareto, em cima de uma análise real, em uma planilha estruturada, com uma curva ABC feita. Felipe, tudo isso que você está falando é maravilhoso. Como que eu faço, muitas vezes, para colocar isso em prática? É no Excel, é no Word, é num Notion da vida, é num aplicativo, num sistema. Cara, tudo funciona, inclusive no caderninho. Só que a gente que é empresário, a gente sabe que a gente precisa focar no que é mais eficiente. Se você faz no caderninho, como você vai replicar isso? Você fez um baita de um trabalho no caderninho, e para você manter aquilo atualizado? Se você atualizar seu estoque inteiro com curva ABC e etc., tudo certinho, se você fez o caderninho, daqui uma semana, 2 semanas, um mês, já está desatualizado. Se você faz isso num sistema, num Excel da vida, ou num próprio sistema que você tenha pessoas para fazer esse gerenciamento, você começa a ter esse resultado em tempo real. Quando eu falar assim, me fala com a tua curva ABC, quais são os produtos que mais saem, qual por giro e por lucro, pum! Você puxa um relatório do sistema, está lá, automático, ao vivo acontecendo. Então eu sugiro que você, já que vai fazer, já faça em um sistema. E caso você tenha dúvida em qual ir, SMB Store é o melhor sistema para micro e pequenos empreendedores para controlar seu estoque, gestão de estoque, financeiro, vendas, de um jeito muito fácil e muito acessível. Pra você ter ideia, você não precisa treinar. Você fez curso de Instagram para mexer no Instagram? Não fez. Por quê? Porque o Instagram é fácil mexer, bicho. É só você olhar para o Instagram, baixar o aplicativo, começar a fuçar, clique em 3, 4, 5 botões, pronto, aprendi a mexer. A SMB é igual. Por isso que é muito fácil implementar. Tanto para você, quanto para os seus funcionários. Porque quando seus funcionários começarem a mexer, também vai ter essa mesma facilidade para começar a operar o sistema e trazer essas visões importantes para você. Bom, chegando na parte de disclaimer. Quando a gente fala de tudo isso, já dá vontade de começar a cortar estoque e tudo mais, mas avalia. Todo estoque tem que também ter uma avaliação de estoque e disponibilidade. Estoque e disponibilidade. Isso porque, como eu falei, às vezes isso influencia no teu mix. Coloca isso sempre na balança. Esse produto, às vezes, é um produto B de giro, C de lucro. Aí você fala, quer saber, eu vou tirar. Ou é um produto C de giro e C de lucro. Pode ser que você queira tirar, mas tem que avaliar se isso pode influenciar na tua venda, de forma direta ou de forma indireta. O que é uma forma indireta? O próprio pão da padaria que faz você vender outras coisas de forma indireta. O pão traz o cliente e automaticamente esse cliente compra outras coisas. Então sempre avalia isso. Outra coisa também, referência. Pô, você é uma padaria, certo? Para você ser uma padaria de referência, você olha lá, o giro do pão doce é C e o lucro do pão doce é C. Aí você fala, quer saber, eu vou tirar pão doce. Você começa a perder a referência de padaria. E é importante que você tenha essa análise mais abrangente do que é necessário fazer. E aí, claro, aqui haveriam outras possibilidades de análise. Pô, eu vou diminuir o mix de produto, então eu não vou ter tantos pães doces, ou eu vou diminuir a quantidade que eu faço. Em vez de fazer 10, 15, 20, eu vou fazer menos. E também perder clientela. Porque se você começar a olhar só para financeiro, do ponto de vista estruturante, né, analisar a gestão de estoque de forma estrutural e começar a pensar em economizar, só em termos financeiros, você vai perder venda e vai perder a visão do marketing, que é importante para não perder nem referência nem clientela. Porque se um cliente, por acaso, foi na tua padaria, comprar pão e viu que não tinha pão doce, ou ele foi comprar pão e talvez compraria um sonho, não tinha sonho lá, e ele já cria uma sensação de que, pô, essa padaria aqui não tem um mix bom de produto. E quando bater aquela sensação de indulgência, isso é, aquele cliente que está no meio do domingo querendo comer uma coisa diferente, ele não vai pensar em ir na tua padaria e vai pensar em ir em outro lugar, porque aquela sua padaria não tem opções gostosas, justamente pelo mix. Então, você tem que colocar sim Pareto na linha, você tem que colocar giro e lucro na linha, você tem que colocar isso na análise, mas você tem que também sempre ter uma visão de venda, referência, clientela e em torno disso tudo, um marketing do seu negócio para garantir que esse produto sejam produtos que
façam sentido para você. E por fim, eu quero falar de FIFO, que quem trabalha com produto com prazo de validade é importantíssimo fazer. Quem já ouviu falar de FIFO aí? Sabe o que é FIFO? First in, first out. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Quando você tem um produto com validade, mesmo que a validade seja longa, o first in, first out, o FIFO é obrigatório. Resumindo, tenho 2 produtos na minha prateleira que vencem em março. Acabei de comprar mais 2 produtos. Esses aqui vencem em junho. Se a sua prateleira está assim, aqui é a parede e aqui é onde o cliente fica, e você coloca os 2 produtos novos aqui, o que acontece? A próxima pessoa que for comprar, compra esse, que vence em abril. Essa pessoa que for comprar, compra esse, que vence em abril. Aí você vai lá e compra mais 2 novos, que vencem em julho. Aí essa pessoa compra e os de março vai ficando ali, até que dá o mês de março e você morre com aquele produto na mão. Então, o jeito de abastecer prateleira, considerando que aqui é a parede, aqui é onde o cliente fica, no first in, first out, em produtos que tem margem de validade, prazo de validade a vencer, os produtos novos não entram na frente, entram no fundo, certo? Os produtos novos entram no fundo. Então, os clientes que forem comprar vão comprar os produtos mais perto do vencimento, enquanto você vai ciclando, não deixando o produto vencer na tua gôndola. Inclusive, eu faço isso com estratégia na hora de comprar. Você tem ideia? Às vezes eu estou no mercado fazendo compra, eu e minha esposa, eu vou comprar uma coisa que eu não consumo com tanta rapidez. O que eu faço? Pego o produto do fundo. E sempre o produto do fundo da prateleira são os produtos com maior prazo de validade. Isso porque os mercados, óbvio, são empresas profissionais que sabem como funciona o first in, first out. Só uma diquinha aqui bacana para trazer para vocês, que muitos que trabalham com estoque de perecíveis automaticamente já sabem como isso funciona, mas é sempre bom relembrar. E aí a pegadinha. Muitas vezes quando a gente vai comprar produto no mercado, eu preciso comprar lá eu tenho uma mercearia pequenininha, eu vou comprar 5 sacos de farinha de trigo. Aí o cara fala assim, pô, o saco da farinha de trigo custa R$2 do varejo. Mas se você isso se você comprar 5 unidades, 2 cada 10. Mas se você comprar a caixa, você vai 12 sacos, você vai pagar R$1,80 ou R$1,60, para ficar mais agressivo ainda. R$1,60. Aí você fala, quer saber? Manda 12 logo, porque você vai economizar. E essa é uma das maiores pegadinhas para compra e estocagem na gestão de estoque. Preço com desconto versus o giro. Você nunca pode aceitar desconto comprando mais sem analisar a curva ABC. Quem vai dizer se vale a pena pegar 12 mais barato é a curva ABC. Tanto por giro quanto por lucro. Fica tranquilo, você pode pagar 2 à vontade. Você vai ganhar mais dinheiro comprando a 2, só 5 unidades, o que você de fato gira, do que você comprar 1,60 a 12, pagando mais caro, mas mais barato a unidade, para depois esse produto ficar encalhado no seu estoque. Aí você pode falar, Felipe, mas eu vendo 5 por mês. 5 por mês, 12, dá 2 meses e 10 dias. Vale a pena? Não vale a pena. Principalmente, só se você tiver com dinheiro sobrando. Mas se você não tiver com dinheiro sobrando, não compra. Porque se você troca duplicata, antecipa a maquininha de cartão, você está pagando juros por conta do custo do dinheiro altíssimo para o banco para se capitalizar de um dinheiro que você poderia ter em estoque, mas está comprando farinha de trigo para ficar 2 meses parado. Está entendendo o quanto é importante você entender que não é ativo, é caixa parado. E quando você tem falta de caixa, você usa o custo do dinheiro para te penalizar, pagando juros no banco, ao invés de usar ele para te ajudar, te trazendo juros e rendimento, precisa ter essa visão. Nunca compre por preço. Claro, negocie o máximo possível, o máximo de margem possível de pagamento, o máximo de desconto possível, mas dentro de fato das 5 unidades que a tua curva ABC te disse que é a quantidade certa a comprar. De novo, reitero, gestão de estoque é extremamente negligenciada no mercado e gestão de estoque é o maior ralo de dinheiro de empreendedores que tem estoque para gerenciar. Presta atenção nisso, essa foi mais uma aula da SMB Store junto com o Além do CNPJ. Todo mês tem aula nova aqui nos nossos canais, tanto na SMB Store quanto no Além do CNPJ.
além de que nós já temos aulas que já foram para o ar e, como eu disse no começo, já estão praticamente trazendo uma visão surreal para os empreendedores. Então acompanhe, porque muito conteúdo pago aí fora não traz o conteúdo vivência, vida real que a gente está trazendo aqui no canal do YouTube de forma gratuita, e tudo isso graças ao oferecimento da SMB Store, que está apoiando os empreendedores do Brasil a melhorarem seu lucro e sua prosperidade através de gestão. Tamo junto, curte, compartilha esse episódio com quem você acha que é importante. Se precisar de alguma coisa, se inscreva para acompanhar todos os conteúdos daqui em diante. Tamo junto, até a próxima. Valeu!